Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução da prova DEFON. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa primeira questão de número 21. Nós temos aqui praticamente um capacitor, tá bom? De placas paralelas com área A e distância D entre as placas. Está completamente preenchido com 8 camadas, tá? De materiais, o quê? Dielétricos. Todas com área A e espessura D sobre 8. A constante dielétrica da primeira camada, próxima à placa inferior, é K1 igual a 10. Tá bom? Então, a primeira placa eu vou ter 10, que é exatamente 2 elevado a zero. Beleza? A próxima, o que vai acontecer? E a cada camada de constante elétrica seguinte é a metade da anterior. Então, se eu vou para a próxima camada, eu vou dividir por 2. Então, vai ser 5. Depois, dividir por 2 de novo, 2,5. Dividindo por 2 até eu completar aí essas 8 camadas de materiais dielétricos, que no caso eu vou ter 10 dividido por 2 elevado a sétima. Beleza? Então, até aí tudo bem. Se C0 é a capacitância do capacitor no vácuo, qual a capacitância total C do capacitor com os dielétricos? Tá bom? Então, nós vamos ter que fazer uma capacitância equivalente aqui no caso, né, pessoal? Então, a capacitância ela é calculada por ε0 A sobre D, tá bom? Então, este é o meu valor da capacitância inicial. O que vai acontecer depois, colocando esses capacitores em série? Nós temos que lembrar que em série, capacitor é dado pela soma dos inversos, tá bom? Então, aqui, ó, a soma dos inversos, para eu ter o meu capacitor equivalente, vai ser o somatório de 1 até 8, né? Do inverso, tá? Da capacitância. Então, olha só, eu vou ter, lembrando que a distância entre elas é D sobre 8, tá? Então, aqui eu vou ter o valor de D sobre 8, ε0A. Eu estou fazendo o inverso, né, pessoal? E aqui eu já coloquei em evidência porque eu vou ter um somatório de 1, então eu vou ter 1 sobre 10, depois eu vou ter 2 sobre 10, depois eu vou ter 2 elevado ao quadrado sobre 10, assim sucessivamente até chegar em 2 elevado a 7 sobre 10. Nós vamos perceber que esse 1 sobre 10 que está aqui em todos os fatores, eu posso evidenciá-lo jogando ele para fora, então vou ter 8 vezes 10 dando 80. Tudo bem? E aqui nós estamos tendo uma soma de uma progressão geométrica. Tá vendo? Como vocês podem perceber. E esse valor eu fiz o cálculo aqui, ó. A soma da progressão geométrica vai ser o A1 elevado, que multiplica, né, Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Tá bom? Lembrando que Q seria a razão 2, né? Certo? No caso ali, né, em questão, nós estamos percebendo como foi o inverso, ó, aqui sempre razão 2, ó, aqui multiplicando por 2 e assim sucessivamente, até chegar em 2 elevado a sétima, tá? Então, a razão do inverso aqui é 2, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 2 elevado à oitava menos 1. Fazendo esse cálculo, a nossa soma deu exatamente 255, ok? Então, voltando aqui, então, nós já substituímos, ó. Então, eu vou ter o valor de D dividido por 80, ε0A, vezes a soma, que é 255. Então, essa capacitância, ela deu exatamente 80 por 255, isolando o termo de εA sobre D, nós tínhamos a capacitância inicial, tudo bem? Então, consequentemente, simplificando os valores, eu vou ter exatamente a capacitância, ela vai nos fornecer um valor de 16 dividido por 51 da capacitância inicial, que não temos resposta para essa questão, por isso foi uma questão anulada, tudo bem? Nós podemos ver aqui todos os itens, né, aqui e não tem nenhum resultado, beleza? Aqui, né, pessoal, eu já tinha feito o cálculo, né, da capacitância dada, né, pelos 8 dielétricos, né, e dada por aquela constante, né, como foi dada aí na questão, tá bom? Eu tinha pulado essa parte aqui, mas acabou que lá em cima eu cheguei a comentar sobre esse ponto. Beleza? Então, primeira questão é da prova, uma questão anulada, não tem o que fazer, nenhum tipo de recurso. Vamos lá para a nossa próxima questão. Continuando, questão de número 22 aqui dessa prova, pessoal. Ela diz o seguinte, ó, nós temos um recipiente cilíndrico contendo um gás ideal que é vedado com um êmbolo móvel de massa desprezível. O êmbolo está sujeito a uma força elástica, tá, de uma mola ideal e a pressão constante do ar interior. Inicialmente, o gás ele ocupa 5 metros cúbicos e a sua pressão vale 100 kPa. Enquanto passa a receber calor de uma fonte externa, expande-se de forma lenta o suficiente para que o êmbolo esteja sempre em equilíbrio de forças. Ponto muito importante citado aqui. Calcule o trabalho realizado pelo gás, sabendo que o volume final no interior do cilindro é de 15 metros cúbicos e a pressão final do gás é de 200 kPa. Despreze a massa do êmbolo. Então vamos lá, pessoal. Aqui foi feito um desenho, né, só para a gente entender as forças que estão atuando ali, que eu vou ter ali a nossa
calma aí, a força elástica, né? Eu coloquei ele FE pensando que era força elétrica, pessoal, foi mal. Eu tenho a nossa força elástica ali, a força que o ar está desempenhando, né? Que é a pressão atmosférica, que é a força que o gás está devolvendo, ok? Depois eu vou falar sobre esses volumes aqui daqui a pouco, beleza? Que estão anotados aqui. Em geral, como eu tenho um equilíbrio nessa questão, a resultante força igual a zero, então eu vou ter que pegar a força elástica mais a força do ar, sendo igual à força realizada pelo gás. Força elástica nós sabemos que é K vezes ΔX. A força do ar, pessoal, é pressão vezes a área, né? Força ou pressão é força por área. Então, a pressão atmosférica vezes a área. A força do gás é a mesma coisa, pressão vezes a área. Tudo bem? Então, lembre-se, né, que pressão é força por área. Então, a força é a pressão vezes a área. Beleza? Feito isso, o que é interessante? O meu ΔX, ele seria dado de que forma? Ele seria dado, se nós formos pensar aqui na questão, que o volume, ele seria deformação mais o volume, né, seria deformação ΔX mais uma altura que eu tenho ali de gás, né, digamos assim, vezes uma determinada altura, né? Então, é base vezes altura, isso é o volume. Só que o nosso ΔX, ele seria o volume sobre a área menos essa determinada altura, tá? Que nós temos. É porque é uma comparação que eu tenho exatamente aqui no êmbolo, né? Então, é interessante nós pensarmos o seguinte, que se eu pego exatamente e faço essa substituição do que é o meu ΔX, tá? Que vai ser volume sobre a área menos a altura que sobrou, e aqui eu só copiei os demais valores, eu dividi tudo isso pela área. Então, nós temos K sobre A, né, porque apareceu um sobre A aqui. Aqui cortou a área, aqui cortou a área. Então, sobrou pressão atmosférica e pressão do gás. Então, aqui nós chegamos numa relação que a pressão no gás, ela vai depender daqueles fatores, da pressão atmosférica, que no caso aqui vai ser constante. Eu tenho o K, que é constante, e outros tantos valores que vão ser constantes, tá? Então, é interessante a gente pensar nessa questão como um gráfico, tá vendo? Ó? E dito o que foi dado na questão, tá vendo? Ó? Como nós podemos perceber, na própria questão ela te forneceu alguns valores, como por exemplo, olha só, inicialmente 5 metros cúbicos a 100 kPa e a 15 metros cúbicos é a pressão final de 200 kPa. E nós exportamos isso neste gráfico, como vocês podem perceber aí, ó, beleza? Então, aqui, ó, nós sabemos que o trabalho do gás é dado pela área, tá bom? Então, a 5 metros cúbicos eu tenho 100 kPa e a 15 metros cúbicos eu tenho 200 kPa. Então, fazendo a área aqui, que é um trapézio, né, base maior mais a base menor, que é 200 mais 100, vezes a altura, dividido por 2, beleza? Então, aqui nós temos o nosso valor, né? Esse valor aqui, tá, pessoal, é 10 a terceira, tá? A altura seria de 5 a 15, que é 10, tudo isso dividido por 2, dando um trabalho do gás de 1.500 kJ, beleza? Então, era interessante essa questão, porque ela poderia envolver outros fatores, tá, de diferenciação, mas o interessante falou que esteja sempre equilíbrio de forças, e isso nos ajuda a montar essa estrutura gráfica, e com isso, nós temos aí o resultado de 1.500 kJ, dando a alternativa de letra A como a resposta aí da questão de número 22, beleza? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá então, pessoal, questão de número 23 aqui agora, vamos ampliar aqui para que nós possamos fazer os comentários dela. O ar contido no interior de um arranjo cilíndrico, pistão, é considerado um gás ideal e executa um ciclo descrito pelos processos reversíveis, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 1. É um sistema fechado, conforme o diagrama pressão-volume. Tudo bem? Mostrado abaixo. Então, ele te deu até os processos dessa questão. Como vocês podem perceber, 1, 2 é um adiabático, o 2, 3 é isovolumétrico, 3, 4 isobárico, 4, 5 adiabático e 5, 1 isovolumétrico, tá? Se M é a massa de ar contido no interior do cilindro e CP e CV são, respectivamente, os calores específicos de a pressão constante e a volume constante, durante todo o ciclo, assinale as afirmativas abaixo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira afirmativa, ela diz o seguinte: a eficiência termodinâmica dessa máquina térmica, ela é dada por N igual a 1 menos TL dividido por TH. TL é a temperatura baixa, né, de low, né, e H vem de high, beleza? Que é a temperatura mais alta, tá bom? Em que TL é a temperatura mais baixa e TH é a temperatura mais elevada, beleza. Só que nesse caso aqui, nós temos que entender
que o ciclo dado não é um ciclo de Carnot, não é um rendimento de Carnot, tá bom? Então, eu até anotei aqui, ó, o primeiro caso aqui que nós estamos analisando, ó, é para um rendimento de Carnot, que isso é válido, temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Mas aquele ciclo não é um ciclo de Carnot. Então, o que trata do primeiro item nosso aí sendo falso. Tudo bem? Vamos aqui para os demais itens. Item 2. Ele fala que o calor rejeitado pelo ar ocorre no processo 5.1, tá? E o calor total recebido pelo sistema ocorre nos processos de 2 a 3 e de 3 a 4. Vamos analisar aqui então, feito aqui um caso, né? Nós estamos analisando a proposição 2, que aqui se encontra todas as anotações que eu já fiz. No caso, analisando a primeira lei da termodinâmica e também Clapeyron, nós temos que entender o seguinte, no processo de 5 para 1, o que está acontecendo? Vamos ver no processo de 5 para 1? Você percebe que aqui ocorre uma diminuição da pressão. Diminuindo a pressão, automaticamente, tendo a volume constante, tá bom? Eu vou diminuir a temperatura. Diminuindo a temperatura, nós vamos ter uma variação da energia interna negativa, tá bom? Ali não tem trabalho, no caso, por que não tem trabalho? Porque o volume é constante, tá bom? Então, analisando dentro da primeira lei da termodinâmica, temperatura diminuindo, ΔU diminuindo, não tendo trabalho, tá? Então, não tem trabalho, e sendo o seu ΔU negativo, o calor também vai ser negativo. Então, eu tenho que o calor negativo é um calor rejeitado, tudo bem? Então, vamos ver aqui no segundo item, ele fala que o calor total, o calor é rejeitado no processo 5.1, então isso aqui é verdadeiro. Primeira afirmativa aí é verdadeira, tudo bem? Continuando, no ponto 2.3 eu tenho que a temperatura aumenta, vamos ver, então de 2 para 3, realmente a pressão ela está aumentando. Se a pressão aumenta, eu vou ter ali um ΔU positivo, tá bom? Consequentemente, o volume era constante, então não tem trabalho, e aqui eu tenho calor recebido, que o calor vai ser positivo, né? Porque não tendo trabalho e tendo um ΔU positivo, consequentemente o calor também vai ser positivo, beleza? Então, vamos analisar aqui então o que está sendo dito na proposta 2. Ele fala aqui, ó, que o calor total recebido pelo sistema ocorre nos processos 2, 3 e 3, 4. Então, é recebido sim, o calor é recebido. E vamos ver a outra proposta aqui, ó, a 3, 4, vamos ver se a temperatura aumenta e se o calor também vai ser recebido. Ó, de 3, 4, olha aqui, ó, nós estamos tendo uma pressão constante, mas um aumento de volume. Para ter um aumento de volume, o que tem que acontecer? A temperatura vai ter que aumentar. Tá vendo? Ó? Porque eu tenho uma variação de energia interna positiva, porque eu tenho um trabalho positivo também, porque já variou o volume. Então, trabalho positivo, eu também vou ter um calor aqui, como vocês podem ver, positivo. Então, a proposta 2 ele está toda verdadeira, beleza? Continuando então, proposta 3, vamos ler aqui primeiro. Ele está falando o seguinte, ó, que a variação da energia interna do ar no processo 3.4 é dada pela massa Cp T4 menos T3, né, que é o calor a pressão constante, tá? Em T4, a temperatura do estado 4, T3, a temperatura do estado 3. Vamos ver? Nós afirmamos aqui que é uma alternativa falsa, tá, pessoal? Por quê? O trabalho é diferente de zero naquele caso, tá? Então, vamos ver aqui, de 3 para 4. Ó, de 3 para 4 aqui, eu tenho um trabalho diferente de zero, tá? Existe trabalho, tá bom? E aí, eu tenho que pegar em relação ao calor, né, que é gerado ali, que é a massa, vezes o calor específico, a pressão constante e variação de temperatura. E analisando a primeira lei da termodinâmica, como está sendo dito aqui, ó, o meu trabalho é diferente de zero, é um trabalho positivo também, tá? Então, ó, eu posso afirmar que a variação da energia interna, ela vai ser diferente do calor para essa situação. Então, ali ele nos disse que a variação de energia interna no processo é dada pelo calor, e não é, porque ela vai ser diferente, tá bom? Então, vai ser uma alternativa falsa, tudo bem? E o quarto item aqui que nós temos, nós falamos que o processo 4.5 é de expansão e o processo 1.2 é de compressão. 4.5 é de expansão, nós percebemos que realmente nós vamos ter aqui uma expansão, ó, de 4 para 5 o volume aumentou, e de 1,2 é a compressão, realmente o volume vai diminuir de 1 para 2. Então, a alternativa correta também, o item 4, tá vendo? 4, 5 expansão e 1,2 compressão, sendo assim um item verdadeiro. Então, o que nós temos de verdadeiro nessa questão é exatamente os itens 2 e 4, dando resposta letra D. Beleza, pessoal? Então, tá aí resolvido toda essa questão de número 23 aí para vocês, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão.
Próxima questão, questão de número 24, ela diz o seguinte: é uma praça de máquinas, né, de um navio da mercante, uma bateria de tensão constante igual a 120 volts alimenta um circuito responsável pelo acionamento de uma bomba centrífuga, acoplado por um motor elétrico. O motor elétrico é representado por uma resistência de 5 ohms, tá bom? É necessário que o eixo do motor gire uma rotação angular ômega para acionar a bomba. O motor tem um rendimento de 80% e fornece uma potência mecânica relacionada ao torque tal. A rotação angular dada por a potência média é o trabalho vezes essa rotação angular. Sabendo que o torque exigido é constante e ele é igual a 2 newtons por metro, determine a rotação angular do eixo do motor em radianos por segundo. Beleza, dado aqui alguns valores para essa questão, é bem tranquila. Por quê? Aqui nós temos praticamente, deixa aqui do lado, aqui já dá para ver tudo. Eu tenho a tensão, o produto da resistência vezes a corrente. E aqui a resistência é 5, então nós encontramos uma corrente de 24 amperes. Beleza? Então quer dizer que a nossa potência total ela vai ser dada por 120 volts vezes a corrente de 24 amperes. Eu tenho 2.880 watts. Só que a potência do motor é 80% da potência total. Então pegando 80% daquele valor de 2.000, aqui eu escrevi errado, hein, pessoal? Aqui, 2.880. Tudo bem? Coloquei um 2 ali sem querer. Então, bom que nós já corrigimos aqui. Eu vou ter uma potência do motor de 2.304. Então, nós temos que a potência, como foi dada na questão, era o trabalho vezes a nossa velocidade angular. Então, aqui nós descobrimos uma velocidade angular de 1.152 radianos por segundo. Ok? Dando aí como alternativa correta para a questão o item de letra E. Perfeito? Então, mais uma questão resolvida. Vamos aí para a próxima. Vamos lá, pessoal, questão de número 25, uma questão muito interessante da prova, envolvendo aqui a parte dinâmica, e ela diz o seguinte a todos nós, vamos lá. O coeficiente de atrito estático entre o bloco de massa MA e a superfície do plano inclinado é de raiz de 3 sobre 4, tá bom? Para qual intervalo de valores a razão MB por MA o sistema fica em equilíbrio? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu fiz nessa questão, porque nós sabemos vários elementos, né, dessa. Nós sabemos que aqui nós temos uma componente PX, nós vamos ter força de atrito dependendo, né, do tipo de movimento gerado. Aqui nós vamos ter o peso do corpo B, aqui nós temos uma tensão direcionada para cima, que vai ser a mesma tensão que vai puxar aqui o fio A também. Enfim, seria interessante fazer todos os cálculos aqui de componentes como PX, PY, tensão e por aí vai, força de atrito. E foi isso que eu já fiz aqui inicialmente. Então, olha só, eu já fiz todos os cálculos. A PX é a massa de A, gravidade e o seno de 30, né, que é meio. Então, a PX vai ser o valor de 5 MA, tudo bem? A PY é igual a normal, que é a massa, gravidade e o cosseno do ângulo, né? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Fazendo o cálculo, eu tenho um PY normal que equivalem a 5 raiz de 3 MA. Tudo bem? No caso da tensão, ela é igual ao peso do B. Então, o peso do B vai ser 10, que é a gravidade, vezes a massa dele, que é MB. Ok? Considerando a gravidade como 10, tá, pessoal? A força de atrito, nós sabemos que ela é calculada por μ vezes a normal. Então, o coeficiente de atrito, a questão nos forneceu que era raiz de 3 sobre 4, e a normal é igual ao PY, que é 5 raiz de 3 MA. Então, nós temos uma força de atrito, como vocês podem perceber, que ela nos forneceu um valor de 15 MA sobre 4. Beleza? Então, vamos lá. Nós temos duas situações a serem apresentadas. Eu tenho um primeiro caso e um segundo caso. Por que dois casos? Porque o primeiro, eu tenho aqui, como vocês podem perceber, uma tensão igual a Px mais Φ. Vamos analisar esse caso, que seria o seguinte: para ter uma Px mais Φ, para ter uma força de atrito aqui descendo, né, junto à componente Px, eu vou desenhar aqui, Px para baixo mais a Φ para baixo, eu tenho que entender que o meu corpo, a tendência dele é quando ele sobe. Então, quando ele tende a subir, seria o quê? Seria um caso que a massa de B ela teria que ser maior do que a massa de A, tá bom? Então, nessa situação, para uma tendência do corpo subir, eu teria que a tensão seria Px mais Φ. Então, a força de atrito, ela seria 10 MB, né? Isolando a força de atrito, eu tenho a tensão, que é 10 MB, e o Px passou para o outro lado, subtraindo, vai ser menos 5 MA. E aí, o que acontece? Dividindo, né, ou até mesmo, nós temos que entender que este valor aqui, ele não pode ser maior do que a própria força de atrito estático máxima que nós calculamos. Então, a força de atrito estático máxima é 15 MA sobre 4. Então, ela poderia ser menor ou igual, como vocês podem perceber ali, tá bom? Então, o valor da força de atrito, que é 10 MB menos 5 MA, tem que ser menor ou igual do que a 15 MA sobre 4.
Fazendo aqui os cálculos da questão, né, multipliquei tudo por 4, simplifiquei, nós chegamos em 8mb menos 4ma igual, menor ou igual que 3ma. Fazendo a razão de mb sobre ma, nós chegamos que ele tem que ser um valor menor do que 7/8. Beleza, pessoal? O segundo caso, ele está explicitado aqui ao lado, tá bom? No segundo caso, nós teríamos aqui que a tensão mais a força de atrito vai ser igual a componente Px. Qual caso seria esse? Vamos analisar aqui, então. Vai ser o seguinte, ó. Como que é? Ó, tensão mais a força de atrito. Então, a tensão está para cima e a força de atrito também está para cima. Então, seria o Px aqui para baixo. Que situação daria essa? Uma situação da massa de A sendo maior do que a massa de B, tá bom? Aí sim, o sistema tenderia a descer e a força de atrito oposta ao movimento, beleza? Então, isso nós chegamos em qual situação? Isolando a nossa FAT aqui, eu vou ter a Px, que é 5ma, jogando a tensão para o outro lado, subtraindo, eu vou ter menos 10mb, como vocês podem perceber aí, tudo bem? Então, eu tenho que esse valor de 5ma menos 10mb, ele tem que ser menor ou igual à força de atrito estático máximo. Tá vendo? Então, multiplicando tudo por 4, fazendo as subtrações, fazendo as simplificações, eu chego em 4ma menos 8mb, sendo menor ou igual a 3ma. Então, isolando a razão ma por mb, eu tenho um valor maior ou igual a 1/8. Então, nós temos um intervalo, né? A nossa alternativa é um intervalo que está entre 8º e 7/8, beleza? Que se encontra, como vocês podem perceber aí, na letra E. Beleza, pessoal? Então, questão de número 25, alternativa correta, letra E. Vamos aí para a nossa próxima questão, galera. Vamos lá então, pessoal. Questão de número 26, com certeza uma das questões mais complicadas aqui da prova. Questão muito difícil, envolvendo vínculo geométrico, cálculo, é uma questão trabalhosa. Então, vamos lá. Aqui ela diz o seguinte, ó, vamos aqui, ó. A figura 1 mostra um instante qualquer do movimento de dois blocos idênticos com massas iguais e formato cúbico. Elas se ajustam sem folga, né, na guia e podem se mover em linha reta sem atrito. Então, o que vocês podem perceber? Como essa linha, né, essa guia, ela não vai ser alterada, né? Se esse corpo sobe, o outro corpo tem que vir para a direita, mas sempre mantendo uma regularidade, olha só. Sempre mantendo aqui um ângulo de 90 graus. Tá? Lembrando que a hipotenusa sempre vai ser o comprimento L ali do fio, que está ligando aqueles dois blocos. Tá? Então, bem interessante essa questão. Por isso que a gente tem um vínculo geométrico aqui ao lado, que sempre vai ser a coordenada x elevado ao quadrado mais a coordenada y quadrado, sempre vai ser igual a 1. Como, por exemplo, aqui no caso, ó, eu tenho uma coordenada que ela vale em y 0, né? Ou até mesmo pensando nesse corpo aqui, ó. A coordenada dele é x e o y vale 0, mas x ao quadrado mais y quadrado tem que dar 1. Certo? Porque o x já vale 1, tá? Mas se ele muda, se eu faço isso aqui, por exemplo, ó, eu sei que aqui eu vou ter uma nova coordenada em x e uma nova coordenada em y, mas o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado sempre vai ter que dar 1, tá bom? Esse é o vínculo geométrico que nós temos aqui, que eu já coloquei, tá certo? Então, os blocos são conectados por uma barra rígida com 1 metro de comprimento, né? Por isso que a soma de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, né, pessoal? E a massa é desprezível. As conexões no topo de cada bloco são articuladas, que permite a rotação da barra durante o movimento, como eu já citei. O sistema inicialmente é colocado em repouso na configuração ilustrada vista na figura 2. Tá? Então é isso que nós temos, né? Essa configuração. O bloco da direita é lançado na direção y, com velocidade de 2. Então, nós entendemos que até a velocidade inicial que eu tenho aqui, ó, que praticamente em alguns pontos aí nós vamos comentar dessa questão, nós vamos ter uma velocidade inicial aqui, ó, de 2 metros por segundo, tá? Não quero atrapalhar aqui o que eu já tinha escrito, mas vamos colocar aqui que eu não deixei esse dado aqui explícito, tá bom? Então, continuando, é movimentado o outro bloco na direção do eixo X. Escrevendo as equações de conservação, então aqui ele te dá um parecer, o que você deve fazer, ó. Escrevendo as equações da conservação de energia mecânica e do vínculo geométrico do problema, aqui, ó. É possível, tá? Acho engraçado isso aqui ainda. É possível fazer uma analogia entre o movimento dos blocos e outro tipo de movimento bem conhecido. Tá vendo? Assinala a alternativa que mais se aproxima do tempo necessário para que o bloco da esquerda chegue à extremidade da direita. Tá bom? Então, o bloco da esquerda chegue até essa extremidade da direita. É isso que é o ponto da questão. Quanto tempo que ele vai gastar para realizar isso. Tá certo? Galera, questão dificílima, tá bom? Então, vamos lá. Como eu já tinha citado aqui, ó, o nosso vínculo geométrico, tá? Vamos deixar assim que eu acho que dá para enxergar bem.
qual que é a ideia inicial? Nós temos dois vínculos, um que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, e outro que é a velocidade na componente y, ela pegando ali o vínculo geométrico entre velocidade e posição. Tá? Nós sabemos que a velocidade Vy ela vai ser menos x sobre y vezes a velocidade Vx. Esse é o vínculo entre velocidades e posição, tá bom? Entre x e y. Por que é negativo? Porque é como se a gente pudesse, né, o eixo x, eu vou dotar o y, né, ele correndo para cá e o y para cima. Tá bom? Aqui ele deu uma coordenada, mas a coordenada aqui que vai mais sentido na questão aqui para nós, por isso que ele deu negativo, né? Porque o movimento ele pode ir e voltar, né? Então, na volta, né, ele está indo contra a coordenada, eu tenho que considerar isso, tá bom? Então, beleza. Aqui, fazendo, né, uma derivação daquele vínculo, né, em função do tempo, a derivada de x² vai ser 2x, mas eu tenho que derivar x em função do tempo. A derivada da posição em função do tempo nada mais é a velocidade. Mas eu tenho que derivar y, né, em função do tempo, e eu também a derivada de y², né, pessoal, vai ser 2y, e a derivada de y em função do tempo, né, porque aqui é tipo uma regra da cadeia, né, vai ser vy, tá bom? Que é a velocidade, né, de y em função do tempo, tá? Beleza, isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Então, o que ocorre, tá? Outro ponto que eu peguei aqui foi em função da conservação da energia. Porque eu tenho energia inicial, sendo mv0² sobre 2, mas eu tenho energia pós, porque todos os dois blocos vão se movimentar. Então, essa aqui é energia cinética em relação ao corpo x, e essa aqui é energia cinética em relação a y. Dividindo tudo por 2, né? As minhas equações, e lembrando que a minha velocidade inicial é 2, né? Então, 2² vai ser 4. Então, simplificando todas as massas, né, pessoal? Ou simplificando esse m sobre 2 de uma vez, né? Vai sobrar vx² mais y² é igual a v0², que é 2², dando 4. Beleza? Então, eu chego naquela outra relação. Agora, o que nós tivemos que pegar? A substituição daquele vínculo geométrico, tá? Por exemplo, o x², ele é todo aquele valor. Então, deixa eu ver o que eu fiz aqui agora. Gente, essa questão foi realmente bem pesada, tá? Ah, tá. Eu acho que eu lembrei aqui, tá? Eu fiz alguma substituição no lugar de Vx ou Vy. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Eu tenho y² por x² vai ser igual a Vy, mais Vy² é igual a 4. Exatamente, eu fiz uma substituição nesta equação aqui. Dando continuidade nela, nós chegamos exatamente nesse valor, ó, que y² dividido por 1 menos y², que multiplica Vy² mais y² é igual a 4, tá bom? E aí, aqui eu fiz o mínimo, né, pessoal? Porque aqui é uma multiplicação, né? Então, eu fiz o mínimo com esse Vy². Fazendo o mínimo, que é 1 menos y², nós vamos chegar exatamente nessa relação, tá? Beleza? E por que eu fiz o mínimo, né? Então, eu vou ter y, que multiplica Vy², depois eu vou ter mais, tá? Este valor multiplicado por esse valor. E ele está escrito aqui, né? 1 vezes Vy², tá aqui, menos y², que multiplica esse valor de Vy², que vai ser y², Vy², né? Negativo, como vocês podem perceber aqui. Tá? Isso tudo vai ser igual a 4. Então, organizando aqui a minha equação, nós chegamos em Vy² é igual a 4, que multiplica 1 menos y². Tá? Se nós tirarmos a raiz quadrada, eu tenho que ver y, vai me dar o valor de 2, que multiplica a raiz de 1 menos y². Só que esse valor é exatamente o meu valor x, é a minha posição x. Porque se eu isolo, olha lá, x, se eu jogo esse y² para o outro lado do vínculo geométrico, vai ser 1 menos y². Tirando a raiz, eu vou ter 1 menos y² dentro da raiz, tá vendo? Então, esse cara aqui é exatamente x. Então, a gente pode falar que Vy, ele vale 2x, tá bom? Olha lá, aqui não dá para ver, né, pessoal? Porque eu tenho que olhar para a tela aqui na gravação, tá? Então, esse valor aqui é exatamente x. Então, Vy é igual a 2x. Então, olha só, se Vy é igual a 2x, nós temos uma relação também que Vx vai ser menos 2y, tá? Analisando o vínculo. Então, eu posso até derivar a função da velocidade em função do tempo para achar a aceleração. Então, a derivada da Vy, vou achar a aceleração em y, que ela vai ser 2Vx, tá bom? E outro ponto, a derivada da velocidade, que é menos 2y, em função do tempo, eu vou ter a aceleração em y, que vai dar menos 2Vy. E é interessante que, olha só, o meu Vy aqui, ele está aqui.
Então, eu poderia falar que Vy seria 2x, então a aceleração em x vai ser menos o 2x que está aqui, ó. Então, 2x com menos 2x vai dar menos 4x. E aqui eu consigo isolar a aceleração em x em função da coordenada x. E aqui da mesma coisa. Olha só, a minha Vy, ele vale menos 2x. Então, jogando aqui menos 2y, perdão, né? Olha lá, ó, Vx é menos 2y. Então, jogando menos 2y, que eu vou ter menos 4y. Então, aqui eu também consigo isolar a aceleração daquele movimento na coordenada y. Então, a gente vai entender que isso aqui é um movimento harmônico simples, tá? Que a aceleração ela é dada por ômega ao quadrado x, vocês estão lembrados? Então, a aceleração é menos ômega ao quadrado x, tá? Então, o x está ali, então menos ômega ao quadrado é 4. Eu posso usar em módulo, né? E é isso que eu fiz aqui ao lado, ó. Então, ômega ao quadrado é 4, quer dizer que a nossa velocidade angular é 2 radianos por segundo. Tendo assim, analisando o nosso MHS, né, quando a partícula ela vai movimentando, né, da sua posição de máxima elongação a zero, então isso aqui praticamente é um quarto do período, porque aqui eu tenho mais a metade do período, depois eu volto mais um quarto, né, do período, mais um quarto do período, para voltar à posição que ele se encontra ao período total, né? Então, eu tenho que ir tudo e voltar tudo para ter um período completo. Então, aqui no caso, é um quarto do período, tá? Que é o que nós temos, de 0 até mais 1. Tá bom? Porque ele vai sair de 0 daquela posição, tá? Olha lá, ó, vai sair de 0 e vai até a posição mais 1. Então, é isso que eu estou analisando praticamente na questão. Tá certo? Então, o tempo mesmo é um quarto do período. Então, se nós já descobrimos que a nossa velocidade angular ela é dada por 2 radianos por segundo, um quarto do período, sabemos que o período é exatamente 2π sobre ômega. Então, ômega é 2, que nós substituímos aqui, então vai ficar 1/4 de 2π sobre 2, tá bom? Simplifico aqui, vai ficar π sobre 4. Π sobre 4, pessoal, vai dar exatamente um valor aproximado de 0,79 segundos. Questão muito pesada mesmo, tá bom, pessoal? E nós temos aí como item correto para essa questão a letra A, tá certo? Então, essa foi a questão de número 26 da prova alternativa correta aí, letra A, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão de número 27 aí, pessoal. Questão bem interessante e difícil também, porque vai analisar centro de massa, Y do centro de massa, enfim. Vamos lá. A corda AC é inextensível e possui 4,5 metros de comprimento e 3 kg de massa uniformemente distribuída, tá bom? Então, foi até feito o cálculo aqui da massa que eu tenho desse pedacinho AB aqui, ó. Então, como a questão me falou, é 3 kg o total para 4,5. Só que como eu estou usando só 2,5, né? A corda AB vale 2,5, então achei uma certa massa para aquele pedaço, que é 5/3 de quilograma, ao invés de ser 3 quilos, né? Ela vale 5/3, tá bom? E para eu achar o restante, né, da massa que eu tenho do pedaço BC, é o total 3 menos o pedacinho AB que nós já encontramos, que é 5/3. Então, 3 menos 5/3 vai me dar uma massa do pedaço BC de 4/3 de quilograma. Beleza? Então, até aí, tranquilo. O fio é puxado lentamente para baixo em sua extremidade livre até AB forme um ângulo com a vertical e cuja tangente vale 3/4, né? Um valor clássico aqui, eu vou até anotar aqui, ó, tangente igual a 3/4. Se a tangente é 3/4, consequentemente o seno é 3/5 e o cosseno vale 4/5, tá bom? Então, este é o ângulo formado, que está aqui, ó, o ângulo θ, tá bom? Vamos lá. Continuando, as porções AB e BC podem ser consideradas sempre retilíneas, tá? A corda fica em repouso quando atinge a posição final mostrada na figura abaixo. Então, até aí tudo bem. O fio é puxado lentamente para baixo, sua extremidade livre AB, que forma um ângulo vertical com a tangente é 3/4. As porções AB e BC podem ser consideradas sempre retilíneas, né? Então, gente, eu copiei isso aqui de novo. Foi mal, essa parte do texto aqui, ela está aqui também. Desculpa. Eu já tinha lido. Ok. Então, vamos lá. A corda fica em repouso quando atinge a posição final mostrada abaixo. Tudo bem. O trabalho é realizado pela força que puxa o fio vale. Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, eu já fiz até alguns desenhos, né? E fazendo toda a parte trigonométrica da questão, sabendo que era um ângulo θ, eu descubro que esse pedaço de A até B ele vale 2 metros, tá, pessoal? Que eu até projetei ele aqui. E de B até C, porque toda essa parte aqui eu também vou ter 2 metros aqui. Só que o Y do centro de massa, né? Ele vai ser 1 metro. Tá? Então, o centro de massa vai ser 1 metro. Totalizando de A até esse ponto aqui, 3 metros, tá bom? Então, eu fiz todas as relações aqui, como vocês podem perceber, ó. Peguei aquele triângulo, né? Olha lá, ó, esse pedaço aqui, ele vale 2,5, como vocês podem perceber, que eu chamei de x, tá bom? E ali nós encontramos o nosso x igual a 2 metros, tá vendo? Eu realizei cosseno, né?
Cosseno vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa. X sobre 2,5. Encontramos aqui o valor de x igual a 2 metros. Beleza? Então, o y do centro de massa, né, inicialmente, lá em cima, o centro de massa é até fácil, né? Ele vai ser... Se eu tenho a medida 2,5, ele vai dar 2, 1, se eu não me engano. Mas aqui ele vai ter uma certa diferenciação, quer ver? Porque o trabalho pedido nessa questão ele vai ser dado pela variação da energia cinética. O trabalho é o trabalho do peso mais o trabalho que eu estou puxando, né, de um operador, né? Só que a variação de energia cinética é zero, porque inicialmente estava zero o meu sistema e depois também vai ser nula a velocidade. Então, o trabalho do operador vai ser menos o trabalho do peso, tá? Então, no caso ali, vai ser menos mg ΔH, né? Mas aqui é a variação do centro de massa em y, tá bom? Então, é isso aqui que eu preciso descobrir, ó, tá? Então, é fácil, né? A massa é 3, a gravidade é 10, e essa variação do y do centro de massa que nós precisamos descobrir, que é o que está escrito aqui, ó. Então, vou ter 5 terços menos 1, tá? Mais 4 terços, que é a outra massa, e a posição dela é menos 3, tá bom? E tudo isso dividido pela soma das massas, que é 3. Então, é massa vezes a posição, mais massa vezes a posição. Lembra que 5 terços era o nosso valor da massa MA. E a posição onde que ele se encontrava seria menos 1. Mais a outra massa, que é 4 terços, vezes a posição daria menos 3, como a gente comentou aqui, né? Tá vendo? É porque o y, né, eu estou considerando para cima e aqui o corpo está descendo, né, pessoal? Então, tá o contra coordenada, por isso que é menos, tá certo? Então, aqui é a soma da massa, né? Se eu pego exatamente uma massa que vale 5 terços com 4 terços, nós vamos ter a massa total, que é 3, que nós já tínhamos. Fazendo essa conta, o y do centro de massa deu exatamente menos 17 nonos de metro. E é isso que eu precisava para fazer aqui, ó. Menos 17 nonos do centro de massa, menos o centro de massa inicial, que era quanto? O centro de massa inicial era 9 quartos. Por que 9 quartos? Que eu já tinha anotado aqui, ó, que era 2,25, que a própria questão nos tinha informado, tá bom? Inicialmente, tá bom? Então, 2,25 é o meu centro de massa inicial, que é 9 quartos. Então, eu tenho menos 17 nonos, menos 9 quartos. Fazendo o cálculo, nós chegamos num trabalho do operador aqui de 65,6 joules, que é a alternativa dessa questão. Questão difícil, tá? Então, o item correto aqui, letra C, como vocês podem perceber. Então, vamos lá. Questão de número 27, alternativa, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão aí de número 28, pessoal. Ela diz o seguinte: um fio inextensível possui densidade linear de 0,4 vezes 10 a menos 3 kg por metro e peso desprezível. Ele é fixado na parede em uma das extremidades e suporta uma massa de 0,1 kg na outra, tá? Conforme mostra a figura. A porção horizontal do fio, que vai desde a sua conexão da parede até a rodana, mede 10 centímetros, tá bom? 10 metros, perdão, 10 metros. No instante t igual a zero, uma força externa variável no tempo com intensidade F igual a 0,01t² mais 0,2t em unidade do sistema internacional. É direcionada verticalmente para baixo e começa a agir sobre o bloco, que se mantém em repouso. Tá? Nesse mesmo instante, um pulso é propagado na corda a partir do ponto de contato com a rodana. Nossa pergunta é o intervalo de tempo para que o pulso chegue à extremidade da corda presa na parede vale. Então, aqui nós temos uma análise dessa questão, que é a tensão, ela vai ser a força F produzida mais o peso do corpo, tá bom? Então, ele já tem um peso, então a tensão suportada aqui vai ser a força F que eu estou puxando mais o peso, tá certo? Então, é uma situação aqui inicialmente de equilíbrio, né? Como a própria questão nos forneceu aqui. Porque ainda fala que mantém em repouso. Tendo isso, nós vamos descobrir a tensão, que é a força que vale 0,01t² mais 0,2t, mais o peso que vale 1, tá bom? Então, utilizando a equação de Taylor, nós sabemos que a velocidade é a raiz da tração, né, dividido pela densidade linear. Tá? Para quem não lembra, velocidade é a raiz da tração dividido pela densidade linear. Então, essa é a nossa tração. E aqui está a nossa densidade linear, que a questão nos forneceu. Pegando esse 0,4 vezes 10 a menos 3 e jogando para cima, pessoal, nós vamos chegar em 25t² mais 500t mais 2.500. Colocando 25 em evidência, nós vamos chegar nesse valor, né, de 25t² mais 20t mais 100. Vindo para cá,
ir ajustando todo o cálculo, como eu vou tirar a raiz de 25, deu 5, e a raiz dos outros fatores, ó, lembrando que isso aqui é um produto notável, né? É o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo. Então, é t mais 10 ao quadrado. Como ele está dentro do radical, eu vou ter 5 somado, que multiplica t mais 10. Então, aqui, eu posso fazer a distributiva, eu vou ter 5t mais 50. Aqui eu tiro, como nós sabemos, né, que v igual a v0 mais at, então eu vou tirar a velocidade inicial é 50 e a aceleração vale 5. Então, eu extraí os dados exatamente da nossa função da velocidade, beleza? Então, aqui, como ele está querendo saber o tempo, nós podemos ir aonde agora? Na distância, né? Distância igual a velocidade inicial, tempo elevado ao quadrado, aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Substituindo a distância foi os 10 metros, que foi dada na questão, a velocidade inicial é 50 e a aceleração é 5. Fazendo aqui o cálculo, nós chegamos numa equação que o tempo elevado ao quadrado mais 20t menos 4 é igual a zero. Fazendo aqui Bhaskara e depois isolando o tempo, né? Não podemos usar um valor negativo, né, pessoal? Porque não daria certo, né? O tempo negativo. Então, nosso tempo vai ser menos 10 somado com a raiz de 104 segundos, beleza? E esse vai ser o resultado da questão, dando aí como item correto a letra E. Tudo bem? Então, questão aí bem legal, com bastante cálculo toda a prova, né, pessoal? Beleza? Então, tá aí a questão resolvida, 28, letra E. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão de número 29, ela diz o seguinte: nós temos duas fontes sonoras pontuais que se movem em trajetórias circulares concêntricas de raio 1 e raio 2, com o raio 2 sendo maior do que o raio 1. Aqui está representado, então essa aqui vai ter o meu raio R1 e a outra aqui vai ter o meu raio R2, a maior, tá bom? Ele emite ondas de potência constante, de mesma frequência, tá, pessoal? Suas velocidades angulares constantes valem W1 e W2, com W2 igual a 1,01 de W1. Um observador no centro da circunferência percebe. Então, ele está falando que a velocidade angular é um pouquinho maior, bem pouco mesmo, tá? Primeiramente, essa questão, nós não temos um efeito Doppler, tá, pessoal? Tem que ficar atento a isso aí. Não é um efeito Doppler, tá? Porque não tem velocidade relativa de afastamento nem aproximação, tá certo? Isso é um ponto a ser analisado. Outro ponto importante que é a intensidade ali delas vai ser sempre constante. Porque imagina que a fonte F está aqui, ela vai emitir sempre aquela mesma intensidade em relação à pessoa que está no centro. Se ela tivesse aqui, vai ser a mesma coisa, não vai alterar nada a posição de onde que ela se encontra, tá bom? Outro ponto importante também que fala, né, durante as questões sobre o batimento. O batimento, ele tem que ter uma frequência um pouco diferente para que isso ocorra, tá? Elas são bem próximas, né? E aqui está falando que as frequências são iguais. A frequência tem que ser diferente para ter um batimento, tá bom? Então, não vai rolar nessa questão, porque eu estou falando que as frequências são as mesmas, tá certo? Então, um som de volume oscilante com frequência de batimento, não tem batimento nessa questão, gente, não tem frequência de batimento, tá? A potência ela é constante, a distância, né, ela vai ser sempre a mesma, então todos os valores aqui, ó, vão ser praticamente constantes, tá? Então, o que vai referir a realmente o item correto, olha lá, o som oscilante tem uma frequência cuja relação depende desses valores? Não, a frequência é a mesma, tá? A questão falou de mesma frequência. Então, o som com as intensidades sonoras constantes, como a gente falou aqui, ó, intensidade sonora ela é constante, tá? A potência é a mesma, a área também ali de atuação vai ser a mesma, tá bom? E com frequências iguais às das fontes. Pronto, que é o que já está sendo dito no próprio texto da questão. Então, aqui, alternativa correta, gabarito, letra D da questão 29, beleza? E está aqui algumas partes, detalhes aí que nós podemos colocar nessa questão. Então, vamos aí para a próxima. Bora lá. A questão de número 30, ela nos diz o seguinte: um observador parado em um ponto de ônibus vê um veículo se movimentar em uma via, porém tem a sensação de sua roda gira no sentido contrário ao seu movimento. Este fenômeno deve-se ao fato que a visão humana atualiza a imagem captada em intervalo de tempo discretos de 1 sobre 20 segundos, em vez de perceber um movimento contínuo ao longo do tempo. Então, o que ele está dizendo? A nossa visualização, né? Imagine que você tem uma roda aqui. Inicialmente, vou até fazer aqui para ela fixar. Aqui você tem uma roda. Então, inicialmente, você vê algo aqui. Como você está atrasado em ter em 1 sobre 20 segundos, a outra visualização sua um pouquinho para trás. A outra vai ser um pouquinho para trás. E assim sucessivamente, tá vendo? Então, acaba que você enxerga aqui. Depois, é como se você desse menos do que uma volta. Depois, é como se você desse menos que uma volta de novo. Depois, menos de uma volta. E assim sucessivamente, tá?
Então você pode até pensar, né, que poderia ser valores, né, que vão estar ferindo em 1 sobre 20 segundos, tá bom? Esse deslocamento, até a questão fala aqui que é π sobre 9, tá? Então é como se você sempre estivesse retrocedendo π sobre 9, π sobre 9, π sobre 9. É como se tivesse uma volta completa menos π sobre 9, tá? É como se você tivesse aqui, ó, uma volta completa e volta π sobre 9. Aí você faz outra volta completa e volta π sobre 9. E assim sucessivamente, tá? Porque a volta completa é como se fosse aqui, né? Aqui e volta π sobre 9. Então, sempre você vai encaixando dentro dessa visão, essa questão, tá? Tanto que aqui eu fiz até uma equação, né? Que o ângulo varrido, ele sempre vai ser os seus... vamos supor, se fosse uma volta completa, né? Seria 2π vezes 1, né? Enfim, aqui é só para a gente ter uma visualização melhor da questão, tá? Menos π sobre 9, né? Que é o tanto que ela recua. Tá bom? Então, eu aproveitei já para comentar sobre isso. Pode-se, portanto, notar que a roda parada, girando lentamente no sentido correto, ou até mesmo girando no sentido oposto ao real. O observador, ao voltar a sua atenção a um ponto da superfície externa do pneu, percebe uma nova posição angular nos tempos de 1 sobre 20 segundos, como se houvesse realizado um deslocamento de π sobre 9 no sentido contrário ao real. Tá vendo? Então, como se fosse voltando, né? A roda vai girando para frente e é como se nós estivéssemos tendo uma visualização atrasada, né? Vamos lá. O raio do pneu é de 18 centímetros e o veículo está em movimento retilíneo uniforme com a velocidade máxima de 108 km por hora, que seria 30 metros por segundo. Utilize π igual a 3 e marque a opção que corresponde à velocidade do veículo. Então, o que nós realizamos aqui ao lado, pessoal? O giro do pneu, como nós comentamos, né, ele vai ser N que multiplica 2π menos aquele deslocamento contrário, que era π sobre 9, tá certo? Então, como π é igual a 3, né, aqui vai ser 6, então, né, então vou ter 6N menos 1/3, né? Como o π é 3, né? Então 3 dividido por 9 vai dar 1/3. Só que a distância percorrida, ela depende do raio da roda vezes o tanto que você movimentou angularmente falando, tá? Então o raio é 0,18 metros e vezes o ângulo varrido, só que o ângulo varrido ele está aqui, ó, que vai ser 6N menos 1/3, tá? Então, fazendo o cálculo, né, e multiplicando os valores, eu vou ter exatamente 1,8N menos 0,06 e é uma distância que tem que ser dada em metros. Pronto, nós sabemos que velocidade é distância por tempo, tá vendo? Então, deixa eu fechar mais um pouquinho aqui para a gente ir exatamente ao ponto da questão. Pronto, velocidade é distância por tempo. Então, a distância é exatamente esse valor de 1,08N vezes 0,6 no intervalo de tempo dado, que a questão falou que era 1 sobre 20. Tá bom? Então, fazendo o cálculo, nós chegamos nesse valor em metros por segundo, que é 21,6N menos 1,2. Só que ao multiplicar esse valor por 3,6, eu vou passar para quilômetros por hora, tá? Eu fiz um teste, tá? Pessoal, isso aqui é uma equação geral que nós chegamos, tá bom? Mas se eu jogo um N igual a 2, dá um valor maior do que as alternativas, então não tem como. Então quer dizer que eu fiz exatamente uma volta, né? Então N igual a 1. Substituindo N igual a 1 aqui, você vai ter 77,76 menos 4,32. Então, você chega exatamente em 73,44 km por hora. E a gente vê as alternativas e, realmente, nós temos a alternativa aqui no item de letra D. Então, questão 30, letra D, ok? Vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal, questão de número 31. Ela diz que uma espira condutora circular está inserida em um campo magnético uniforme que varia linearmente com o tempo. E ela está sendo dada aqui pela equação, ó. O campo vai ser o campo inicial mais alfa ao quadrado t, tá? Em que o campo inicial é negativo, ou menor do que zero, né? E alfa são constantes e k é o vetor unitário na direção do eixo z. Tudo bem? A espira está contida no plano z igual a zero. Com base nas informações, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Há um momento em que a corrente induzida na espira é nula, então nós vamos ver exatamente esse cálculo dado. Olha só, se nós entendermos, né, que o fluxo magnético ele é dado pelo campo vezes a área, aqui eu coloquei o quociente de θ, mas ele vai ser 1. Tá? Então, a área é um valor constante, tá bom? Então, nós podemos pensar no seguinte, que Nossa, gente, me fugiu aqui. Cara, a eletromotriz induzida, juro que fugiu. A eletromotriz induzida, ela vai ser dada pelo módulo da derivada, né? Porque é a variação do fluxo pelo tempo. Então, essa prova utiliza bastante cálculo, né, pessoal? Então, vai ser a derivada do fluxo em função do tempo.
Tá bom? Se você faz isso, você entende que a sua área, né, ela é uma constante. Então, você mantém a constante e deriva apenas o campo, né? Então, quando você faz a derivada de uma constante, de um valor, né, igual, por exemplo, o campo vezes a área que nós estamos derivando aqui, que é a derivada do fluxo, então a área é a constante. Então, você isola ela, que vai ser π quadrado, ó, πr ao quadrado, e nós estamos derivando aqui o campo em função do tempo. Então, derivando o campo em função do tempo, o que é o campo? O campo ele é dado pelo campo inicial mais alfa quadrado t. Então, a derivada de constante é zero, tá? A derivada, então, lembrando, né, esse valor aqui ele repetiu, tá? Porque aqui eu já estou fazendo o cálculo. A derivada de alfa quadrado t vai ser alfa quadrado, né? Porque a derivada, você copia este valor e deriva em função do tempo, a derivada de t igual a 1. Então, sobrou alfa ao quadrado. Então, a gente percebe o seguinte, que nós temos algumas constantes nessa questão. O π é uma constante, o ρ é uma constante e o alfa também é uma constante. O que vai remeter ao quê? Que a minha corrente induzida, ela sempre vai dar um valor constante também, porque a corrente vai ser a minha eletromotriz induzida dividido pela resistência. Então, todos aqueles valores são constantes. A minha corrente é dada por vários valores constantes dividido pela resistência. Tá? Então, a minha corrente induzida também vai ser uma constante. Então, por isso que nós chegamos no item da letra B, que a força eletromotriz induzida na espira ela é constante através de todo o cálculo que foi realizado aqui. Tudo bem? Então é isso. Vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal, questão de número 32 aqui agora. Questão bem interessante aqui, ó. Uma aluna da IFON utiliza uma chave de roda de massa desprezível composta por duas barras cilíndricas entrecruzadas e uma corda ideal para criar uma alavanca e puxar um carro quebrado, né? Então, bem inteligente. Pegou aqui o carro. Cara, esses dias eu vi um vídeo sobre isso aqui no Instagram, vocês acreditam? Bem interessante. Então, a corda é amarrada na árvore, passa pela... Então, é interessante vocês falarem assim, a física não está no cotidiano. Tá aí, olha aí, ó. Então, a corda é amarrada na árvore, passa pela parte inferior da barra horizontal e enrolada algumas vezes entre as duas barras, tá? E sai pela parte superior da barra horizontal, que é presa o carro. A chave é girada com uma velocidade angular constante, olha só, que vale 3 radianos, tá, por segundo. E vai sendo enrolada na porção de que a corda vai para a árvore, ao mesmo tempo que puxa a outra porção da corda, que também se enrola sobre ela, e reboca o carro. O diâmetro das barras vale exatamente 2 centímetros, tá? E a distância entre o centro da barra horizontal e a extremidade superior da barra vale exatamente 50 centímetros, tá? Onde está sendo aplicada a força também, né, pessoal? E não há deslizamento entre a corda e a chave de roda. Pois bem, no instante representado na figura exibida na vista lateral, a chave de roda, a força que gira a barra é paralela à corda e vai na direção da árvore e está sendo aplicada na extremidade superior da barra vertical e a corda está na horizontal. Tá? Então, aqui você tem a cordinha passando aqui, né, de um lado para o outro e a força F sendo aplicada aqui em cima. Tudo bem? Como a massa da barra é desprezível, a soma das forças e dos torques que agem sobre ela é nula. Então, a soma das forças e dos torques. Tá? Então, ela está falando de realmente equilíbrio. Tá? Se a tensão, né, na própria corda que se prende à árvore vale 2.940 newtons, a potência que a força externa transmite para o carro vale. Então, vamos ver aqui, pessoal. Primeiramente, o que foi dito aqui nessa questão? Um equilíbrio de força. Aqui eu fiz um desenho do que realmente está acontecendo nessa questão. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Ou posso aumentar mesmo, não tem problema não. Vamos deixar desse tamanho aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Só que nós temos que comparar o seguinte. A força, quando ela está sendo aplicada, em relação a esse ponto aqui central, ela vai ter 0,5 metros. E nós temos que pensar em outro ponto. Em relação a isso aqui, como às vezes eu até comparado como eixo, que nós vamos ver daqui a pouco, eu vou ter uma distância que vai ser 0,5 mais 0,01 centímetros, né? Tá? Interessante ali, tá? A gente entender sobre esse ponto. Enfim, essa aqui é uma tensão, né? Aqui eu tenho a outra tensão e aqui eu tenho a força F aplicada. Então, uma das tensões vale 2.940, não sei a outra, né? Que vai ter, porque tem essa distância de braços de alavanca. Então, a força F mais aquele valor vai ter que ser igual à tensão. Isso aqui é minha situação de equilíbrio. Agora, eu tenho que analisar o momento, que é o torque, tá? Que vai ser envolvido aqui nessa questão. Tudo bem? Então, falando no torque, né? Olhando o nosso desenho, eu vou ter exatamente essa força de 2.940 vezes o braço de alavanca dela aqui, que vai ser 0,1, mais a tensão, que também vai ter um braço de alavanca aqui desse eixo, do centro aqui, ó,
que também vai dar 0,1, vezes a força F, que tem um braço de alavanca dela até o ponto central, né? Que ela falou que ela tinha 2 centímetros de diâmetro, né? Então, gente, isso aqui tem metro, né? Tem centímetro não, cabeção. Isso aqui é 0,01 metro, tá? Desculpa. Beleza? E aqui o torque de 0,5 metros, tá? Que é 50 centímetros. Dividindo todo mundo por 0,1, porque eu posso cortar esse 0,1, cortar esse 0,1 e isso aqui eu vou dividir por 0,1 também, vai aumentar o valor. Então, vai dar 50F igual a T mais, porque isso aqui já era, isso aqui já era, vai dar T mais 2.940. Pronto, cheguei nessa equação. Então, tem duas equações, equação de número 1 e equação de número 2. Aonde que eu fiz ela? Pegando a equação 1 e 2, tá? Nós encontramos uma força que dá 120 newtons, beleza? Igualando as duas ali, né? Para descobrir a força F. Posso igualar T a T, ou fazer um sistema, enfim. A força é 120 newtons. Então, nós sabemos que a potência ela é a força vezes a velocidade. A força, como já foi dito aí na questão, ela tinha um valor de 120, e a velocidade nós temos que descobrir como. É a velocidade de rotação, a velocidade linear. Ela vai ser angular, que é 3 vezes o raio. Só que o raio de giro dela tem que tomar cuidado, tá? É 0,5 mais esse pedacinho de 0,1 metros, que é tudo isso aqui, ó, daqui até aqui, ó, tem que pegar toda essa porção, tá bom? Então, a velocidade que nós vamos ter vai ser, o raio vai ser 0,5 mais 0,01. Então, totalizando aqui numa velocidade de 1,53 metros por segundo, que foi a velocidade que nós estamos utilizando aqui. Potência é força vezes a velocidade. Multiplicando, nós chegamos no resultado de 1,53, de 183,6 newtons, tá? Que seria o resultado para essa questão aqui, como vocês estão vendo, de letra E. Tudo bem? Então, questão aí bem legal e interessante também. Vamos, então, a questão de número 32, nós encontramos aí como item correto letra E. Vamos aí para a próxima questão. Vamos lá, pessoal, questão de número 33. Ó. Um condutor esférico de raio desprezível carregado positivamente com carga Q está fixado ao solo horizontal num ponto O, sendo considerado uma carga pontiforme. Uma carga de prova Qzinho positivo de massa Mzinho é inicialmente colocada em repouso no ponto A do solo, localizado a uma distância D do ponto O. A partir do ponto A, inicia-se uma rampa retilínea cujo menor ângulo com horizontal vale θ. Seja B um ponto da rampa que também é situado a uma distância D de A. Tá? Então, aqui eu já tinha uma distância D, aqui eu tenho outra distância D. Né? A carga Qzinha é liberada sobe, né, pela rampa sobre a ação de uma força elétrica repulsiva, proveniente de Qzão. Então, as duas eram positivas, né? Tanto Qzão positivo quanto Qzinho positiva também. Tá? Então, ela é solta e, por conta dessa repulsão, ela sobe. Tá certo? Desprezando qualquer tipo de atrito ou dissipação, de energia no caso, determine o modo da velocidade que a carga Q ao chegar no ponto B em função dos dados do problema. Tá bom? Dados a constante eletrostática, a aceleração da gravidade vale g. Beleza? Então é bem interessante, né, pessoal? Aqui está o desenho da questão. Ó. E aqui no desenho nós já entendemos que nós podemos até fazer uma conservação de energia. Tá certo? Por quê? É legal pensar que essa carga Qzão, ela vai influenciar sobre a Qzinho, né, tendo forças elétricas, mas o mais interessante aqui é a energia potencial elétrica que existe, tá, entre elas. Então, a energia potencial elétrica inicialmente, que eu tenho, né, que é K Qzão Qzinho sobre D, ela vai ser igual a quanto? Né? Ela vai ser igual, lá em cima eu também vou ter energia potencial entre elas, aqui com aqui, ó, porque elas têm uma distância Dzão entre elas, igual eu fiz ali, ó. Tá certo? Aquela distância D entre elas. Então, vai ser K Qzão Qzinho sobre Dzão. Agora, a própria partícula, ela tem massa, ela vai ter uma energia potencial gravitacional, que vai ser mgh. Então, aqui ó, vai ser mgh, só que a altura que eu tenho aqui, né, que é esse ponto que nós temos, nós tivemos que utilizar um recurso usando o seno, né? Usando o seno de θ, eu teria h sobre d. Então, h é d seno θ, tá bom? Que é a altura ali que nós temos. E lá em cima, ela tinha uma certa velocidade, como vocês podem perceber. Então, aqui nós descobrimos a velocidade dela fazendo o que? Energia cinética. Então, pronto, é isso que nós temos. Então, isolando a nossa velocidade ao quadrado desta equação, tá? Vou jogar todos os termos para o outro lado, eu já isolei aqui, ó. A velocidade me deu um fator de 2k Qzão Qzinho sobre m, que multiplica 1 menos Dzinho menos 1 sobre Dzão menos 2GH. Pronto. Então, o que eu preciso? Eu preciso substituir o Dzinho aqui, que eu sei que ele vale H seno θ. Não, Dzinho não, gente, desculpa. Eu sei que H aqui, né, aquela altura é D seno θ, perdão,
que eu vou substituir aqui. Eu preciso descobrir essa distância adesão. Como que nós vamos descobrir essa distância adesão aqui, pessoal? Fazendo lei dos cossenos. Porque aqui eu tenho uma medida D, eu tenho outra medida D, e esse ângulo todo aqui, ó, ele vai ter que ser 180 menos o ângulo θ, que foi gerado aqui, ó. Ele é 180 menos θ. Perfeito? Então, vamos aqui para a lei dos cossenos, ó. Certo? Agora aqui é a lei dos cossenos, porque é medida, tá? Então, tem Dzão quadrado mais igual a Dzinho quadrado menos 2 vezes Dzinho, cosseno de 180 menos θ. Mas lembrando que o cosseno de 180 menos θ é menos o cosseno de θ. Fazendo todo o cálculo, nós chegamos numa distância que vale D igual a raiz de 2, que multiplica 1 mais cosseno de θ, tá bom? E agora sim, eu tendo esses valores, né, da velocidade, olha só que eu tinha escrito aqui de novo, eu vou substituir, olha aqui que nós colocamos, ó, o D, que tem esse valor de D raiz de 2, que multiplica 1 mais cosseno de θ, eu vou substituir aqui, e aqui gente, faltou um 2 aqui, ó, aqui é 2GH, ó, 2GH. Tá? E substituindo o H sendo D sendo θ. Aí sim, fazendo esse cálculo, nós chegamos exatamente nessa alternativa gigantesca, que é a resposta da nossa questão, tá bom? A velocidade é 2K Qzinho dividido por MD, que eu coloquei a massa em evidência, que multiplica 1 menos 1 dividido por 2, que multiplica 1 mais cosseno de θ, né? Eu até esqueci aqui de fechar esse parênteses aqui, né? Tá bom? Beleza? Menos 2GD seno θ. Pronto, esse é o nosso resultado para essa questão. Então, o item correto aí, ó, como vocês podem perceber, está aí da questão de número 33, letra D. Beleza? Questão 33, letra D. Vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal. Questão de número 34 agora. Uma esfera de raio desprezível, considerada uma partícula, né, está grudada numa extremidade de uma barra rígida articulada de comprimento L e de massa desprezível, que se encontra na posição vertical. Um bloco está encostado na partícula e o sistema está inicialmente em repouso. A aceleração da gravidade vale G e a força que a barra exerce sobre a partícula tem sempre a mesma direção da barra. Tá bom? O sistema é retirado do equilíbrio por um ínfimo deslocamento angular da partícula para a direita. Então, ele vai fazer isto, né? Em seguida, solta para mover sobre a ação da gravidade. O bloco passa a ser empurrado para a direita pela partícula, transladando sem girar. Então, no instante em que o contato entre a partícula e o bloco é perdido, então se perde a normal, tá? Até está anotado aqui, a normal vai ser nula. A barra faz um ângulo θ com horizontal. Eu quero saber a velocidade do bloco neste momento. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, aqui, nós fizemos algumas proposições, né? Alguns desenhos aqui, até mesmo para a gente fazer algumas considerações sobre essa questão. Primeiro, né, ela tem um comprimento L, ela fez um certo ângulo θ, e aqui, como ela está naquele ponto, ela perdeu a normal, como eu comentei com vocês, né? Aqui, ó, eu tenho a velocidade, porque ela está caindo naquela direção, ela vai girando, né? Ela tendo uma certa velocidade angular de giro nesse sentido, tá? Ela vai fazendo isso aqui, ó, tá? Descendo fazendo aquele movimento. Então, aqui foi gerado um ângulo θ, né? Porque aqui é 90 menos θ, aqui vai ser θ. Então, decompondo aqui em Vy e em Vx, a minha Vx ela vale V seno θ, tá? A minha Vy vale V cosseno θ, tá bom? E em função daquela velocidade V, que ela tem que ser perpendicular ali àquele ponto, tá? É interessante que se a normal ela vale zero, porque ela perdeu o contato, a aceleração no bloco ela vai ser nula, tá bom? Porque a minha Vx ela vai ser uma velocidade constante ali agora, tá bom? Então, a força resultante na barra ela vai ser nula. Então, a barra não vai ter nenhuma força mais exercida sobre aquele corpo. Então, aqui, ó, eu fiz um desenho apenas das forças que vão realmente estar atuando no corpo. Tá? A barra não vai fazer mais força naquele corpo, e sim apenas o seu próprio peso, tá bom? Então, pensando nessa ideia, nós sabemos que aqui, né, eu fiz aquele mesmo desenho, né, aqui era a minha componente vertical, né, aqui o ângulo θ gerado, o peso ali vertical para baixo. Se eu decompus aqui, separando o ângulo, eu tenho uma P seno θ. Essa P seno θ que está conectada à barra lá no eixo. Então, ela vai fazer o papel da resultante centrípeta, tá? Então, a resultante centrípeta vai ser P seno θ. Então, eu tenho que a resultante centrípeta é mv² sobre o raio é o próprio comprimento daquela haste, tá? E o peso P seno θ está ali, ó, que é mg seno θ. Simplificando as massas e isolando a velocidade, nós chegamos que a velocidade vai ser a raiz de Lg seno θ. Porém, a questão queria saber a velocidade na componente x,
tá? Que seria a velocidade da caixa também. Olha só, tanto que ele pede a velocidade do bloco neste momento vale, porque se o bloco ele está em contato com aquele corpo, a velocidade que vai conduzir o bloco também vai ser a velocidade x daquele corpo. Tá bom? É a mesma velocidade, tá? Porque é ele que está empurrando o bloco juntamente. Então, na hora que se perde o contato, a velocidade Vx que a bolinha tem é a mesma velocidade que aquele bloco também vai ter. Então, a pergunta da questão era a velocidade Vx, tá? Do bloco. Como eu tenho que a Vx é uma V seno θ, que nós já tínhamos escrito lá em cima, a velocidade V ela se encontra aqui, ó. Então, peguei a velocidade V, que vale LG seno θ. Como eu tenho que multiplicar pelo seno ainda, pessoal, o seno que estava aqui fora, tá? Eu joguei ele lá para dentro da minha raiz. Então, ele vai como um seno elevado ao quadrado. Tanto que seno vezes seno ao quadrado vai me dar seno ao cubo, tá? Do ângulo. Então, essa é a velocidade Vx do bloco que é pedida pela questão. Beleza? Questão bem difícil aí, tá, galera? Então, a alternativa correta é, como vocês podem perceber, o item de letra B, tá bom? Então, a questão de número 34, a resposta é a letra B, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão, então. Vamos lá, pessoal, questão de número 35. Ela diz o seguinte: um cubo maciço é fixado no ponto A da esfera maciça de raio R da figura. Ambos possuem distribuição homogênea de massa. O sistema flutua em equilíbrio em que um fluido de densidade ρ1 fica exposto à atmosfera. Apenas o volume da calota esférica determinada pelo ângulo, que é de 120 graus. Então, tá aqui, né? 120 graus esse ângulo. Tanto que a gente pode fazer ali uma bissetriz, né, trazendo 60 graus para cá e 60 graus para cá. Perfeito? Para ficar mais fácil de fazer algumas análises ali. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Essa questão é gigantesca de conta, tá, gente? Nossa. Em seguida, o conjunto é rotacionado de 180 graus em torno do eixo Y e é colocado em equilíbrio um outro fluido de densidade ρ2. Então quer dizer que eu inverti esse sistema aqui, ó, todo ele, eu joguei ele de cabeça para baixo. Então foi-se calota, cubo, foi tudo, né? Eu inverti em 180 graus em relação a Y. Nós rotacionamos aqui esse eixo, tá? Então ele girou, ele ficou de cabeça para baixo agora, tá? Essa é a ideia. E aí ele está num outro fluido ρ2, na situação no qual o cubo e a mesma calota esférica de ângulo alfa ficam agora submersos, tá vendo? Agora o cubo e a calota que ficam submersos. Marque a opção que corresponde à razão entre os líquidos, a densidade dos fluidos, na segunda situação e na primeira situação, tá bom? Sabendo que a razão entre o volume do cubo e da esfera é de 1/8. Então, o volume do cubo pelo volume da esfera é 1/8, tá bom? E que o volume do setor BCAD vale exatamente, a questão já nos informou, graças a Deus, 4/3 de πr ao cubo seno ao quadrado do ângulo alfa dividido por 4. Lembrando que esse ângulo alfa, ele era 120 graus, né, pessoal? Então, 120 graus dividido por 4 vai ser igual a 30 graus. Então, eu tenho que calcular aqui, ó, o seno de 30 graus, beleza? Observação, o setor esférico é obtido realizando a rotação do setor circular ABC em torno do eixo Z. Onde que está o eixo Z? O eixo Z está aqui, ó. Então, o setor circular que vai formar aqui, pessoal, é um cone. Aqui é um cone que nós temos, tá? Então, pensa comigo o seguinte, ó, aquela parte é o cone aqui, ó. Aqui seria o ponto B, aqui seria o C e o D, tá? Então, nós vamos ter um cone aqui, ó, tá vendo? Ó, ali é um cone que a gente tem, tá vendo? Ó, no desenho, tem que ter essa visão aí dessa questão, tá bom? Enfim, galera, vamos lá, questão aqui bem extensa. Primeiramente, o que nós temos que fazer? O volume do setor, como foi dado na questão, que era 4/3 de πr ao cubo seno ao quadrado de 120 sobre 4. Então, já fazendo o cálculo, né, vai dar o seno ao quadrado de... Aqui vai ser o seno de 30, meio ao quadrado vai dar 1/4, né? Fazendo o cálculo, 1/4 vai cortar, né? Praticamente você vai ter πr ao cubo sobre 3. Outro ponto que era importante da nossa questão é entender que eu tenho o volume da calota, ela era o volume do setor menos o volume do cone formado, tá bom? E outro ponto, o volume submerso, né, em relação ao primeiro empuxo, tem que ser o volume total da esfera menos o volume da calota. Só que lembrando que o volume dessa calota é o volume do setor menos o volume do cone que nós vamos substituir aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá. O volume submerso, ele vai ser 4/3 de πr ao cubo, que é o volume total da esfera, menos o volume da calota. Aí vem, quem que é a calota? É o volume do setor.
Nós acabamos de calcular o volume do setor, que ele está aqui, ó. Então, nós substituímos ele aqui, menos o volume do cone. Gente, o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura, tá? Então, vai ser 1/3. A área da base está aqui, que é π r ao quadrado, né? A base vai ser exatamente, eu tenho que ver aqui, ó. Vamos pegar o desenho? Eu fiz um aqui abaixo. Olha aqui, ó. A base é essa, tá vendo, ó? Então, ela vale R seno de 60, tá bom? Então, por isso que aqui nós vamos ter, ó, o valor de raiz de 3 sobre 2, que é o 160. Tá vendo? Então, o raio vezes o 160, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, o raio está aqui elevado ao quadrado. Tá vendo? Então, a base está aqui, ó. 1/3 da área da base vezes a altura, que é R sobre 2. E a altura, ela está aqui, ó, que vale R cosseno. O cosseno vale meio. Tá bom? Então, vai ser R sobre 2. Tá bom? Então, tá ali a altura. Beleza, pessoal? Então, onde que eu parei? Tá aqui, ó. Então, esse ponto aqui que nós paramos, tá? Então, lembrando que isso aqui, ó, é a área da base vezes a altura. Então, questão com muita conta. Fazendo todos os cálculos, nós chegamos no volume submerso de 9π quadrado, 9πr ao cubo sobre 8, tá bom? E aqui nós já podemos fazer o empuxo, então, do primeiro corpo, tá? Porque eu já tenho um volume submerso, que nós acabamos de encontrar, que este é o valor do volume submerso. Então, o empuxo vai ser a densidade 1, gravidade, volume, submerso tem que ser igual ao peso. Pronto. Agora, o que foi aconteceu? Nós giramos o corpo de cabeça para baixo. Agora, o volume submerso vai ter que ser o volume de toda a calota mais o volume do cubo, como ele está girado de cabeça para baixo. Girou em 180, a questão falou. Não foi? Então, o volume submerso agora vai ser o volume da calota, que nós já tínhamos calculado, que é πr ao cubo dividido por 3, menos aqueles mesmos cálculos, pessoal, que a gente fez acima. Tá? Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o volume da calota. Ele tá aqui, ó. Tá? Opa, tudo isso aqui, ó, é o volume da calota. Tá vendo? Que nós já tínhamos calculado. Então, eu só copiei ele aqui embaixo de novo. Tá certo? Mais o volume do cubo. Só que o volume do cubo, ele foi dado que era 1/8 do volume da esfera. O volume da esfera está aqui, ó. 4/3 de πr ao cubo vezes 1/8, porque a própria questão tinha falado. Então, o volume agora submerso que nós temos vai ficar 9πr ao cubo dividido por 24. Então, aqui eu já posso calcular o empuxo 2 sendo igual ao peso, porque é uma situação de equilíbrio também. Então, o empuxo ρ2, gravidade, e o volume submerso que nós temos agora tem que ser igual ao peso. O que nós fizemos? Essa aqui é uma equação 1, essa aqui é uma equação 2. Então, eu igualei peso com peso. Ao igualar peso com peso, o que nós vamos chegar? Ali, ó, igualei o peso com peso. Eu tenho ρ1, aqui eu vou simplificar a gravidade, tá vendo? Ó? E simplificando outros valores ali também, né, como esse 9πr ao cubo também simplifica, vai sobrar somente o 24 por 8, tá? Então, ρ2 por ρ1 vai ser 24 por 8, 24 por 8 é igual a 3. E essa é a razão entre as densidades aí pedidas nessa questão, beleza? Então, a resposta correta, letra C. Tudo bem, galera? Questão pesadíssima, tá? Questão pesada, muita conta, tá? Então, questão 35, como vocês estão vendo aí, ó, letra C. Tudo bem? Vamos aí para a nossa próxima questão, então. Vamos lá, galera, questão de número 36. 4 partículas de massa mzinho estão em repouso nos vértices de um quadrado de lado L e são conectadas por molas de constante elástica K e de comprimento natural L, tá bom? As partículas são simultaneamente arremessadas em direção ao centro do quadrado com a mesma velocidade. Supondo que as partículas não colidam entre si, quanto valerá a frequência angular de oscilação do sistema? Então, vamos lá. Se ao jogar as partículas, então, uma partícula veio para cá, outra para cá, outra para cá, outra para cá. O deslocamento gerado aqui, né, pessoal, que elas vieram aqui para o centro, ó, esse deslocamento que eu chamei aqui de x, tá bom? Então, esse deslocamento é x. Então, quer dizer que a mola, quanto que ela deformou, se nós formos analisar? Essa aqui é a deformação de uma parte dela e aqui está outra deformação. Então, a mola deformou este pedaço com esse pedaço. Como nós sabemos que ele é regular a questão, né? E, obviamente, aqui eu vou ter um ângulo de 45 graus, e aqui também é 45 graus. Se a minha diagonal vale x, os meus lados valem x raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Beleza? Ok? É porque a gente tem que lembrar que a diagonal é o lado vezes a raiz de 2. Quando você pega o lado e multiplica pela raiz de 2, você vai achar o valor de x, tá bom? Da diagonal, que ela já vale x.
beleza? Então, o lado ele tem que valer x raiz de 2 sobre 2, beleza? Lembrando que todo lado da questão, né, o lado quadrado é L, perfeito? Então, o que acontece? Nós já vamos gerar uma força elástica. A força elástica ela é dada pela constante elástica vezes a deformação. Já vamos vir para cá, porque daqui a pouquinho a gente já consegue... Não, vou deixar assim ainda. Depois eu comento aquele outro ponto ali. Pronto. Então, a força elástica ela é dada pela constante elástica vezes a deformação. Só que a gente for parar para pensar e analisar, o que acontece? Eu tenho que pensar numa força resultante, né? Porque eu tenho uma força que vai ser exatamente kx sobre 2 aqui e outra força kx sobre 2 para cá, que é gerado, né, na mola. Então, essa força resultante aqui vai me dar exatamente qual o valor? Vai me dar, quando você faz o cálculo da força resultante, kx raiz de 2 para dar a hipotenusa, vai ser exatamente 2kx, tá bom? Então, essa resultante aqui vai me dar o valor de 2kx. Como a força elástica é uma força restauradora, tá bom? Eu vou ter ali exatamente o valor negativo. Então, isso aqui é como se fosse a minha constante elástica equivalente, tá? Então, a minha constante K para esse modelo de questão, ela tem exatamente aquele valor, tá certo? Vamos ampliar aqui, ó. Ela tem exatamente aquele valor ali de 2K. Então, analisando o período de um sistema de um MHS, nós sabemos que o período é 2π raiz de m sobre K. O K vale 2K. E se nós sabemos que a nossa velocidade angular é 2π sobre t, então, olha só, eu pego aqui, ó, esse t jogo para cá, né? Olha lá, eu já vou ter 2π sobre t, e este valor aqui eu vou jogar para o outro lado, tá? Então, o 2K vai passar para cima e o m vai passar dividindo. E aí, nós temos a nossa velocidade angular, que vale 2K sobre m. E foi isso o pedido da questão. Ele queria saber exatamente qual era a frequência angular ou a velocidade angular aqui desse sistema, que vai ser 2K sobre m, né? A raiz de 2K sobre m. Então, o item correto aí para essa questão, letra C. Vamos para a próxima? Bora lá? Questão de número 37, pessoal, uma questão bem interessante que vai envolver centro de massa aqui de um sistema binário, né, de gravitação. Duas estrelas de massas M1 e M2 movem apenas devido à atração gravitacional mútua e descrevem órbitas circulares em torno do centro de massa do sistema. A distância entre elas vale dzão. Se gzão é a constante de gravitação universal, o módulo da quantidade de movimento de cada estrela para um observador no referencial do centro de massa vale. Então, vamos lá. Primeiramente, no que nós fizemos aqui, né? Analisamos o que está acontecendo. Ó. Do centro de massa até a lateral, né, onde que esse outro corpo se encontra, eu tenho uma distância dzão. Tá? Então, aqui a distância dzinha é do centro de massa em relação à massa M1, e aqui eu tenho uma distância d2 da massa M2 até o centro de massa. Tá bom? E, obviamente, né, nós temos uma relação de dzão que é d1 mais d2, né? Que esse pedacinho aqui é d1 e o outro pedaço aqui d2, né? Então, dzão vale a soma daquelas duas distâncias, tá bom? Então, dzão é d1 mais d2. E aí, analisando, né, pelo centro de massa, eu posso falar que eu tenho uma situação que a massa 1 vezes a distância 1 tem que ser igual a massa 2 vezes a distância 2, tá bom? E aí, nós vamos relacionar exatamente essas equações aqui, ó, tá bom? Então, relacionando essas equações, eu posso tirar que dzão vai ser d1. Mas quem que é d1? Olha só, o d1, se eu isolo ele aqui, ó, d1, vamos lá, ó, d1 vai ser m2d2 dividido por m1. E é exatamente o que eu coloquei aqui, ó, no lugar de d1, tá vendo? Ó? Mais d2. Fazendo o cálculo aqui, fazendo o mínimo, eu acho que dzão vale m1 mais m2 dzão dividido por m1. Então, quer dizer que o d2, se eu isolo ele, eu jogo m1 para cá multiplicando, e o fator m1 mais m2 eu passo dividindo. Então, pronto, esse é o meu fator da distância d2. Vai ser m1d dividido pela soma das massas. Analogamente, eu também vou ter a distância d1, que vai ser m2d2 dividido pela soma das massas. Pronto, essas distâncias d1 e d2 que nós temos. Analisando a equação, né, pessoal, que nós temos, eu posso ver, né, como é uma situação de rotação, que a força gravitacional ela vai fazer o papel de resultante centrípeta. Então, eu tenho que a força gravitacional está aqui escrita e a resultante centrípeta, por exemplo, eu peguei o corpo 2 como referência, vai ser a massa 2, velocidade 2 ao quadrado dividido por d2. Então, simplifica aqui a massa m2, isolando o v quadrado, eu chego no valor da constante de gravitação
massa 1 por d quadrado, e aí eu vou substituir quem é o nosso V2. É isso que eu fiz? Não, perdão, gente, substituir V2 não. Eu substituí a massa M1, tá? Desculpa. Não, substituir M1? Calma aí que eu tô pensando aqui. Eu substituí D2, tá? Foi D2 que eu substituí, perdão. Foi D2 que eu substituí, tá, gente? D2 tá aqui. É porque eu já tô fazendo a prova direto, tá louco. Então, eu substituí por D2. Então, eu vou ter esses valores, né? De M1Dzão dividido por M1 mais M2. É porque eu já isolei o V quadrado aqui, né? E aí, o que acontece? Eu posso simplificar esse D quadrado com esse D. Então, sobrou só um dzão aqui embaixo agora. Então, sobrou Gm1 dividido por M1 mais M2 sobre dzão. Como está dentro da raiz quadrada, eu passo a raiz em todo mundo. Então, ó, M1 vezes M1, M1 quadrado. E o M1 saiu da raiz, tá bom? Então, ficou a raiz quadrada dos valores da constante dividido por dzão M1 mais M2. Então, como eu quero saber a quantidade de movimento, o módulo da quantidade de movimento de cada estrela, ali o que acontece? Eu peguei e multipliquei, então. Se eu estou falando da velocidade V2, por que não multiplicar para o M2 do lado de cá e do outro lado também para o M2? Foi isso que eu fiz. Porque massa vezes velocidade é a quantidade de movimento. Aqui, ó, só multipliquei por M2 dos dois lados. Então, a quantidade de movimento pedida da questão vai ser dada por essa relação M1, M2, que multiplica a raiz quadrada da constante de gravitação dividido por dzão, que multiplica M1 mais M2. Então, esse é o resultado para essa questão. Então, vamos ver? O item correto aqui da questão de número 37 está aqui na letra B. Ok? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão de número 38, pessoal. Ela diz o seguinte, ó, nós temos dois líquidos, né, o líquido A e o líquido B, respectivamente com densidades ρA e ρB, estão em repouso, tá, no tubo em forma de U, da seção transversal uniforme e muito pequena representada na imagem. Então, ok, aqui nós temos um fluido A, como vocês podem perceber, e aqui está o fluido B, desde a parte lá de cima até nesse ponto. Ambos os líquidos possuem o mesmo volume, tá bom? Então, o mesmo volume, que é igual ao volume da base do tubo, cujo comprimento vale L, tá bom? O comprimento X, que mede a posição do contato entre os dois líquidos, a partir da extremidade da esquerda, vale. Então, quero saber esse comprimento X aqui. Ok? Então, o que nós temos que fazer? Pensar, obviamente, aqui na questão da parte de equilíbrio. Nós temos equilíbrio nessa questão, tá? Então, a pressão de um lado tem que ser igual à pressão do outro, né? Então, a densidade, gravidade e altura, que é a pressão da coluna líquida do fluido A, ela tem que ser igual à pressão da coluna líquida do fluido B. E foi isso que nós realizamos aqui, ó. Pressão da coluna líquida do A igual à pressão da coluna líquida do B, tá bom? Mas pensando nos volumes de A e de B, que são interessantes, né, de nós pensarmos nessa questão, o que ela tem? Ó? O volume de A, ele vai ser dado pela altura HA, mas eu tenho essa outra altura aqui de X, é como se eu projetasse ela para cá, né? Então, é HA mais X, vezes a área do tubo, que é uma areazinho A. Isso tem que ser o volume total dele. O volume total dele vai ser L vezes A, tá bom? Agora, pegando para o tubo B. O tubo B também tem a mesma analogia, só que ele já tem uma altura HB, certo? Mas esse pedacinho aqui, quanto que vale? Ele vale o comprimento total L menos X, tá bom? Então, L menos X aqui, ó, certo? Então, vai ser esse valor de comprimento, né, de altura, vezes a área da base, tá? A área do tubo. Beleza? Então, isso aqui vai me dar o comprimento L vezes a área também, porque os volumes são iguais, né? Se a gente for parar para analisar. É L, porque a questão falou, né? O comprimento é L vezes a área A. Então, beleza, porque os volumes são iguais, isso aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu posso simplificar, né? Olha lá, eu simplifiquei as áreas ali, cortei. Então, o que sobrou? Qual relação que nós temos? Que HA mais X é igual a L, e aqui, eu simplificando L com L, eu sei que X é igual a HB, tá bom? A relação que nós chegamos, tá? E é interessante que pegando, né, da nossa equação que nós tínhamos, que era a densidade vezes a altura de A igual a densidade de B vezes a altura de B, eu vou jogar a densidade de A. A altura de A, ela vai ser L menos X, tá bom? Olha lá, ó. Então, L menos X é a altura de A. Igual a ρ vezes a altura de B. Quem é a altura de B? Jogando esse X para o outro lado, a altura de B é igual a X. Então, tá aqui, ó, X, ok? E é isso que a questão queria saber. Então, aqui eu fiz a distributiva, ρ vezes LA é igual a ρ menos ρAx, vai ser ρB vezes x.
joguei esse ρAx para o outro lado, coloquei o ρA e o ρB em evidência, então eu consigo isolar x agora. Então é só pegar esse valor e passar dividindo o ρA vezes L. E é isso que nós fizemos para achar aqui a medida x pedida nessa questão. Vai ser ρA menos a densidade do líquido A vezes o comprimento L, dividido pela soma das densidades dos dois líquidos. Beleza, pessoal? Então aqui nós temos como item correto letra B, tudo bem? Então, a questão de número 38, como está sendo explicitado aí, letra B. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão de número 39, questão com muita conta, galera. Eu acho que essa prova toda, né, pessoal, teve conta demais. Mas vamos lá. Questão 39. Uma banheira contém água fria e um brinquedo esférico de raio R, ambos a uma temperatura TF, tá? Uma mãe cuidadosa que prepara o banho de seu filho deseja ajustar a temperatura da água para um valor TD. Para fazê-lo, ela acrescenta uma água quente à temperatura TQ à banheira. Os calores específicos das densidades da água do brinquedo são, respectivamente, CA, CB, ρA e ρB, tá bom? Enfim, a pergunta da questão é: determine o volume VQ da água quente que deve ser acrescentada ao sistema de modo que, após atingido o equilíbrio térmico, a banheira esteja completamente cheia. Desconsidere perdas de energia via calor para o ambiente e suponha que a capacidade térmica da banheira é desprezível. Então, a banheira não está trocando calor. A banheira é formada por dois sólidos, né? Primeiro, um paralelepípedo de dimensões L, H e D. E dois, um semicilindro de altura H e diâmetro D, conforme mostrado na figura. Beleza, né, pessoal? Que a prova de física teve matemática demais, né, gente? Mas muita conta. Acho que nem tanto quanto a prova de matemática, tá louco? Então, olha só, gente, para sermos objetivos aqui, o volume de água que nós vamos ter aqui é o volume da água fria mais o volume da água quente, que praticamente é o volume da banheira menos o volume do brinquedo, que nós vamos parar para entender sobre isso. Eu preciso saber qual que é o volume da banheira. O volume da banheira, se você for analisar o desenho, ele tem que ser dado de que forma? L vezes H vezes D, que vai ser todas as dimensões, L, H e D, que é a profundidade. Então, o volume dela é LHD, tá? Mas, qual que é o volume do brinquedo? O brinquedo é uma esfera, tá? É uma esferinha, se você for parar para pensar. Então, ela vai ser πr ao quadrado, né, H, tá bom? Isso aqui é o raio, né, pessoal, que nós temos, né? Então, vai ser π sobre 2, o raio aqui é D sobre 2 ao quadrado H, tá bom? Esse é o volume do brinquedo que nós temos. Não, gente, o volume da banheira, eu estou viajando. Desculpa, o volume da banheira, eu peguei essa parte, que é LHD, e a outra parte aqui, ó, é metade de um semicilindro, tá? Me perdoem, tá? O brinquedo está aqui. Eu tô assim, mas o brinquedo é uma esfera, é 4/3 de πr ao cubo, tá? Perdão. Então tá aqui, ó. Volume do brinquedo, 4/3 de πr ao cubo. E este outro parte aqui da banheira, que eu havia esquecido ali, é a parte do que eu tenho a metade, né? De um cilindro, né? Porque se você for olhar o cilindro, né? Se você for analisar, a área da base vai ser πr ao quadrado, né? Vezes h. Só que é a metade, então você tem que dividir por 2. Né? Então tá aqui, ó, π sobre 2, né? Que já está dividido por 2 aqui. Só que o raio aqui é o diâmetro sobre 2 elevado ao quadrado vezes h. Pronto. Então isso que é o volume da banheira. Ok. Então, gente, vocês estão vendo que essa questão aqui é muita conta, tá? Deu conta demais, tá? E aí, olha só, se eu isolo o volume de água fria, né, ele vai ter que ser o volume da banheira menos o volume do brinquedo menos o volume de água quente, tá? E é essa praticamente que é a pergunta da questão, tá bom? E aí é interessante que se nós formos analisar a primeira lei da termodinâmica, o somatório de calor tem que ser igual a zero. Então, o que é o somatório de calor? É a densidade vezes o volume vezes o calor específico, que é a massa, porque praticamente é massa, calor específico vezes variação de temperatura. Só que a massa ela é representada pela densidade vezes o volume. Então, esse aqui é água fria, tá? Então, olha lá, ó, é a densidade, volume, calor específico e variação de temperatura, tá? Tá sempre nessa ordem. Aqui eu tenho outra situação, que é o do brinquedo, densidade do brinquedo, volume do brinquedo, capacidade, calor específico do brinquedo e a variação de temperatura, porque eu quero chegar na temperatura TD, só que o meu sistema está na temperatura TF, então por isso que é TD, que é a final, menos a TF inicial, tá bom? Lembrando que isso aqui é a variação de temperatura. Mais a da água quente, que é a densidade, calor específico, volume de água quente
e aí sim, né, a água quente que a temperatura que ela foi adicionada para ir para uma temperatura TD, que é a temperatura final, tá bom? Então sempre a temperatura final é a temperatura TD, que é a temperatura de equilíbrio. Tudo isso tem que ser igual a zero, porque é o somatório de calor igual a zero. Então, é uma lei da termodinâmica. Então, gente, aí o que acontece? Como a pergunta da questão é exatamente o volume de água quente adicionado, eu vou pegar esse volume da água fria, que é o volume da banheira menos do brinquedo menos da água quente, e vou substituir aqui. Porque depois, em toda a nossa equação, eu cancelo o volume de água fria e vai sobrar só o volume de água quente para o cálculo. Então, galera, agora sejam felizes, porque olha o tamanho dessa expressão. Então, essa é a resposta do volume de água quente, tá? 4πr ao cubo, que multiplica a temperatura de equilíbrio menos a temperatura da água fria, dividido por 3TQ, que é a água quente, menos TF. Abre parênteses, 3HD, que multiplica 8L mais π sobre D, dividido por 32πr ao cubo, mais a densidade do brinquedo, capacidade, calor específico do brinquedo, dividido pela densidade da água, calor específico da água, menos 1. Pronto, essa é a nossa resposta, tá? Que se encontra na alternativa de letra A, tudo bem? Então, questão extensa demais, muita conta, muito cálculo essa aí, tá? Mas, praticamente, essa é a estrutura, né, do raciocínio a ser dada por essa questão aí de número 39, beleza? Então, questão de número 39, letra A. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão de número 40 e última questão da prova, uma questão de cinemática bem interessante, tá, pessoal? Ela diz o seguinte, ó, análise cinemática de barcos em uma competição a remo pode ser realizada tratando-os como partículas que partem do repouso e se deslocam sobre a água em linha reta. Sabe-se que os alunos do DEFON utilizam a estratégia de acelerar uniformemente o barco e atingir 54 km por hora nos 10 segundos, tá? Então, 20 metros por segundo. Ó, perdão, gente. 54 km por hora é 15 metros por segundo, beleza? Iniciais da competição. Em seguida, mantém a velocidade constante até atingir 3/4 da distância total do trajeto, instante em que passa a acelerar uniformemente até o final do trajeto, atingindo a velocidade final de 72 km por hora, que aí sim é 20 metros por segundo. Sabendo que a velocidade média do barco é de 15 metros por segundo, marque a opção que corresponde à distância total percorrida pelo barco. Essa é a pergunta da questão. Então, aqui nós fizemos um gráfico para analisar as etapas que nós estamos realizando nessa questão. Porque é interessante, primeiramente, nos primeiros 10 segundos de movimento, eu chego até uma velocidade de 15 metros por segundo partindo de zero. Então, eu tenho um movimento variado aqui, obviamente. E nós sabemos que num gráfico de velocidade por tempo, a área representa o deslocamento. Então, esse deslocamento é 75 metros, que vai ser 15 vezes 10 dividido por 2, né? A área de um triângulo. Já aqui, o que acontece? Depois ela foi mantida constante a velocidade por um certo instante de tempo T1. Então, de 10 até esse instante de tempo aqui, eu sei que é T1. Se a velocidade é sempre 15 constante, aqui o deslocamento desta região vai ser 15 vezes T1, tá bom? Depois, o que aconteceu? Ele acelerou, tá? E passou, e obviamente que até esse ponto A que a questão nos disse, que todo esse trajeto, né, que nós estamos analisando, foi apenas o quê? 3/4 da distância total do trajeto, tá? A questão nos informou isso, beleza? Continuando aqui, ó. Depois ele foi para uma velocidade 20 e aí nós temos outra estrutura. Eu tenho outro instante de tempo que daqui para cá eu chamei de T2. Então, se eu faço uma seção, né, para ficar mais fácil, aqui eu tenho um retângulo e ali um triângulo, tá, aqui em cima, eu vou ter a mesma coisa, ó. Se eu prolongo aqui, eu vou ter 15 vezes a base, que é T2, e aquele triângulo ali vai ser base vezes a altura sobre 2. A base aqui é T2, a altura é 5. Dividido por 2. Então, vou ter 5T2 sobre 2. É a área daquele pedacinho. Então, aquela área total ali, né, somando 75 mais 15T1 mais 15T2 mais 5T2 sobre 2, vai me dar a distância total percorrida, tá? Como ele quer saber a distância total percorrida pelo barco, nós vamos encontrar. Até mesmo pegando essa velocidade média vezes o tempo total, que é interessante. Se eu descubro, então, T1 e descubro T2, eu poderia pegar 15 e multiplicar pela soma desses tempos, que vai ser 10 mais T1 mais T2, já tendo a velocidade média. Também dá para fazer assim, tá? E foi isso que nós realizamos. Então, aqui, pessoal, só para nós vermos os cálculos aqui, ó. Eu peguei exatamente o que a questão falou.
15 mais, 75 mais 15 em T1 era 3/4 do deslocamento total. Então, somei todas aquelas distâncias, beleza? Multipliquei a equação toda por 4. Assim, nós temos 300 mais 60 T1, 225, 45 T1, 45 T2, mais 15 T2 sobre 2. Multipliquei por 2 aqui a equação para arrancar esse 2 fora aqui, beleza? Então, deu 600 mais 120 T1, 450, igual a 90 T1, 90 T2 e 15 T2. Pronto. Organizando aqui o nosso cálculo, né, que eu joguei o 450 para o outro lado, vai dar 150. Esse valor de 120 T1 eu joguei subtraindo 90, então deu menos 30 T1. E aqui 90 mais 15 deu 102 T2. Beleza? Simplificando, nós chegamos nessa primeira equação. 10 menos 2 T1 mais 7 T2. Ok? Então, aqui está a nossa primeira equação. E aí, o que acontece? Eu vou chegar em outra equação fazendo a velocidade média. Porque a velocidade média é a distância total percorrida. Esse aqui é o espaço total percorrido. É total, né? Total. Pelo tempo total também, tá, pessoal? Então, o espaço total percorrido vai ser quanto? Ele vai ser 4/3 de 75 mais 15 T1. Por quê, Igor? Você sabe que é esse valor? Porque ele está aqui, ó. Opa, fui para outra questão, gente. Foi mal. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Onde que eu coloquei ele, meu Deus do céu? Ah, aqui, ó. Achei. Ele está aqui, ó. Pega esse valor aqui, ó. 4 e o 3 passa dividindo. É a mesma coisa, tá vendo? A distância total vai ser 4/3. Tá bom? O 4 eu joguei para lá e o 3 eu passei dividindo. De quem? De 75 mais T1. Tá vendo, ó? Foi isso que eu fiz, olha lá, 4/3 de 75 mais T1 é a distância total. E eu vou dividir pelo tempo total, que é a soma dos tempos, como eu comentei, que é 10 mais T1 mais T2. Resolvendo aqui essa questão, nós vamos ter 150 mais 15 T1 mais 15 T2 é igual a 100 mais 20 T1. Somando tudo, né, e ajustando, nós chegamos na segunda equação, que 10 é igual a T1 menos 3T2. Então, nós temos duas equações. Uma que é essa e a outra equação que nós temos ali acima, tá? Pegando, pessoal, a equação 1 e 2, né, como eu peguei, nós chegamos nos seguintes resultados para tempo. O primeiro instante de tempo é 100 segundos e o segundo instante é 30 segundos. Então, aqui eu gastei exatamente 100 segundos de movimento e aqui eu gastei 30 segundos de movimento. Somando aqui, você vai ter 10 mais 30, 40, mais 100, 140 segundos, tá bom? Então, a distância total é a velocidade média vezes o tempo total de movimento. Tempo total, ele está aqui somado, multiplicado por 15, assim nós chegamos no resultado de 2.100 metros, tá bom? Então, resposta para essa questão, que está ali já especificada, questão 40, letra A, tudo bem? E assim nós finalizamos a resolução aqui da prova da EFON. Galera, tamo junto, forte abraço, valeu demais.